Apoyarnos con la traducción. Y por supuesto, gracias a nuestro gerente, Camilo Niño, que crea estos espacios con el fin de que las personas puedan entender cómo realmente la nutrición celular con los suplementos de Inmunocal hace la diferencia. E hoje vamos ver, obrigada a mim por traduzir e ao Camilo também por organizar estes espaços, e hoje vamos ver como é que a nutrição celular pode realmente fazer impactar nestas duas doenças. Para comenzar, quiero hacerles un poquito de conciencia y es que el envejecimiento es igual a oxidación. Primeiro que tudo, gostava que vocês tomassem consciência que o envelhecimento significa oxidação, Pero también el envejecimiento se acompaña de inflamación. mas o envelhecimento também é acompanhado de inflamação. Y la inflamación promueve aún más la oxidación. E a inflamação vai promover cada vez mais a oxidação. Todos tenemos cierta genética que nos predispone a unas u a otras enfermedades. Todos nós temos uma genética que nos vai tornar mais propensos a uma ou outra doença. Y dependiendo de cuál es el punto débil, la oxidación aflorará allí. E consoante o nosso ponto débil, a oxidação vai manifestar-se nesse ponto mais fraco. Hoy sabemos que el medio ambiente tiene muchísimo que ver en la aparición de enfermedades. E hoje em dia sabemos que o meio ambiente tem um papel muito importante no aparecimento das doenças. Cuando se fusionan nuestros genes, o sea, lo que somos, lo que traemos, Quando se equacionam os nossos genes, aquilo que nós trazemos connosco, junto con nuestros hábitos, se crea la epigenética. juntamente com os nossos hábitos, cria-se então aquilo que se chama a epigenética. Y la epigenética hace que tengamos más predisposición a enfermedades como Alzheimer, Parkinson. E a epigenética vai tornar-nos mais propensos a termos doenças como Alzheimer, Parkinson, etc. Aunque hoy también voy a hablarles brevemente, por ejemplo, de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. E também vou falar-vos brevemente da ELA, esclerose lateral aminotrófica. Hay muchas enfermedades que están asociadas con la degeneración del cerebro y las llamamos neurodegenerativas. Há muitas doenças que estão associadas à degeneração do cérebro e chamamos essas doenças doenças neurodegenerativas. Estas enfermedades neurodegenerativas hacen que perdamos autonomía. Estas doenças neurodegenerativas fazem com que nós vamos perdendo a nossa capacidade de sermos autónomos. Y a la proyección mundial de enfermedades como el Alzheimer y Parkinson que dañan fuertemente la autonomía de una persona es galopante, es increíblemente rápida. E a progressão destas doenças, como o Alzheimer ou o Parkinson, tem sido uma progressão galopante. Portanto, há cada vez mais pessoas a sofrerem destas doenças. Si ustedes miran el lado izquierdo de sus pantallas, van a ver la proyección mundial de la prevalencia de estas dos enfermedades, Alzheimer y Parkinson. Se vocês olharem para o lado esquerdo do ecrã, vão ver a evolução deste tipo de doenças. Portanto, do Alzheimer e do Parkinson. Vão ver entre 2005 e 2050 a evolução gigante que é feita. Miren, por ejemplo, en el año 2005 se hablaban de 25,7 millones de personas con Parkinson, perdón, sí, con prevalencia de Alzheimer inicialmente. No ano 2005, falava-se de 25,7 milhões de pessoas com Alzheimer. Y si ustedes ven, cada 5 años aumentó. E se Así que a vocês los virem, cada 5 anos este número vai aumentando mais e mais e mais. pasamos de 25 millones a 30 en el 2010, a 35 en el 2015. Passamos de 25 mil a 30 mil de 2005 para 2010 e depois para 35 mil entre 2010 e 2015. Y la idea con el crecimiento que estamos teniendo de esta enfermedad de Alzheimer en el planeta E a ideia é que com este crescimento que estamos a ter deste tipo de doenças no planeta, se espera que para el 2050 sean más de 100 millones de personas sufriendo de Alzheimer. espera-se que no ano 2050 sejam mais de 100 milhões de pessoas a sofrerem de Alzheimer. Lo más tenaz es que, y en Europa ciertamente es así,
Año tras año la población es más vieja, la gente logra vivir más. E também, e sobretudo na Europa, isto é verdade, cada ano que passa a população vai envelhecendo mais porque as pessoas têm mais idade e mantêm-se vivas, não é? Y entre más vivas, más oportunidad vas a tener de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, E quanto mais vivo estiveres, mais hipótese tens de desenvolver uma destas doenças neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer y el Parkinson. como é o caso do Alzheimer e do Parkinson. Si miramos la imagen al lado derecho de la pantalla, vemos la prevalencia ya no del Alzheimer, sino del Parkinson. Se olharmos para o lado direito do ecrã, vemos não a prevalência do Alzheimer que está do lado esquerdo, mas sim a prevalência do Parkinson. Para el año 2015 se hablaban de 6,3 millones de personas con Parkinson. No ano de 2015 falava-se de 6,3 milhões de pessoas com Parkinson. Y se espera que para el año 2040 esta cantidad se haya duplicado. E no ano 2040 espera-se que este número de pessoas duplique. Hoy sabemos que esto me parece muy importante, una de cada 10 personas de más de 50 años va a sufrir Parkinson. E o que está previsto é que uma em cada 10 pessoas com mais de 50 anos vá sofrer de Parkinson. Isto é brutal. Esto es brutal, de verdad, es un dato escalofriante, É um dado porque assustador. mira a tus amigos, a tu familia, a tu alrededor, cuenta 10 y de cada 10, uno. Y ese uno puede ser tú. Olhem à volta e vejam os vossos amigos, as pessoas que vocês têm junto e pensem, em cada 10, um vai ter este problema do Parkinson. Hace 3 años, casi 3 años, en febrero del 22, se decía que el 7% de la población mayor de 60 años tenía Alzheimer Há 3 anos atrás dizia-se que 7% da população com mais de 60 anos tinha Alzheimer y que entre el 3 y el 5% de la población mayor de 60 desarrollaba Parkinson. e que entre 3 a 5% das pessoas de mais de 60 anos iam ter Parkinson. Y hoy en día estamos viendo esas proyecciones quedarse, parece que cortas. E hoje em dia começa-se a perceber que estes números são números curtos, porque vai ser muito mais gente. Miremos, por ejemplo, los signos que nos ayudan a detectar a tiempo un diagnóstico de Parkinson. Vamos ver, por exemplo, os sintomas que nos ajudam a detectar a tempo uma doença como a doença de Parkinson. Porque la verdadera prevención es la clave de la salud. Porque não se esqueçam que a prevenção é a chave da saúde. Así que hay síntomas físicos, pero también hay síntomas que no son tan del movimiento en el Parkinson. Então, há sintomas que têm a ver com o movimento, mas há outros que não têm a ver com o movimento no Parkinson. Una de las primeras señales de que alguien está desarrollando un Parkinson es que se vuelve lento de pensamiento. Eso lo llamamos bradiquinesia. Um dos primeiros sintomas é que a pessoa se torna lenta no pensamento, e aí se chama-se bradicinésia. Así que como que te preguntan, como que te dicen, me das por favor tu teléfono y como que te demoras, como que te preguntan qué día es hoy, como que te cuesta. Esa bradiquinesia puede, no necesariamente es, pero puede ser una señal del inicio de un Parkinson. E, por exemplo, uma pessoa que lhe perguntamos qual é que é o número de telefone e a pessoa demora para dizer, olha, fazemos outra pergunta e a pessoa fica a pensar e não consegue encontrar os seus pensamentos, não é obrigatoriamente, mas é muito provável que seja um primeiro sinal de bradicinésia, que é exatamente esta dificuldade de pensar, que é um sintoma dos primeiros a aparecer na doença de Parkinson. Otra bien característica es lo que llamamos cialorrea, y es que se saliva, se le salen las babas a la gente y como que le cuesta manejar la saliva. Si tú empiezas a Outro notar que te aspecto cuesta, sí, é dale. também a dificuldade de controlar a saliva. Então chama-se cialorreia. Sí, la cialorrea. Y la inestabilidad postural es que te sientas y como que te vas cayendo, como que te paras y como que pierdes el equilibrio. Esa inestabilidad postural también es otra alerta. E a instabilidade postural, por exemplo, a pessoa que se senta e parece que começa a desequilibrar-se, isso também são sintomas de alerta, porque a pessoa pode estar a desenvolver um Parkinson. También pueden comenzar los temblores, que generalmente la gente los nota primero en sus manos. Também quando a pessoa começa a ter tremores e, sobretudo, no início começam-se a manifestar como tremores nas mãos.
pero también pueden pasar en la cabeza o incluso en los ojos. Mas também pode ser os tremores da cabeça ou inclusivamente os tremores nos olhos. Otra cosa es que las personas se van volviendo más rígidas y con menos agilidad, son como más tiesas, les cuesta más moverse. Outro aspecto também muito importante é que as pernas se tornam mais rígidas e, portanto, a pessoa tem mais dificuldade na sua locomoção porque parece que tem os músculos estirados Y comienzan a tener problemas para caminar y a caerse con mucha más frecuencia. e começa a ter dificuldade em caminhar e muitas vezes começa a cair com mais frequência. Y le puede suceder a la persona que, por ejemplo, está caminando o cocinando y de repente queda como congelado, como que no se puede mover, que el cuerpo se le queda quieto. E também pode acontecer que a pessoa, por exemplo, que vai a caminhar, de repente o corpo fica como que congelado. A pessoa fica presa ali naquele movimento e não consegue desenvolver o movimento. Súmale a esto que es también frecuente que la gente empiece a perder capacidades que tenía, por ejemplo, que era bueno para la matemática y le empieza a costar, que le cuesta la comprensión de lectura, que era bueno en las manualidades y empieza a olvidar lo que hacía. Eso llamamos deterioro cognitivo. E também acontece muitas vezes que a pessoa tinha um aspecto em que era muito bom, por exemplo, a matemática, e já não consegue desenvolver o pensamento. Portanto, aqui aquilo a que se chama uma deteriorização a nível cognitivo. También empiezan a tener pérdida del sueño, no duermen bien, no tienen sueño reparador, se acuestan pero no duermen. Também acontece que a pessoa dorme, mas não tem um sono reparador. Portanto, acaba por acordar, dorme, mas não consegue, no fundo, descansar. Y comienzan cambios en el estado de ánimo que los llevan a fácilmente estar depresivos. E começam a ter alterações na sua forma de estar, no seu ânimo, e muitas vezes com tendências para estarem depressivos. Cosas que antes les gustaban, disfrutaban, dejan de ser importantes, dejan de darles alegría. Coisas que antigamente gostavam imenso de fazer, começam a deixar de ficar alegres com isso, começam-se a distanciar. Por ejemplo, te encantaba ver a tus nietos o a tu pareja y de repente ya, ¿no? Por exemplo, gostavam muito dos netos ou gostavam muito do companheiro ou companheira e de repente a pessoa está ali é como se não tivesse. Son muy frecuentes también los trastornos gastrointestinales, pueden tener con frecuencia diarreas o estreñimiento. Podem também haver alterações gastrointestinais, como por exemplo diarreia ou situações em que a pessoa tem mais tendência para, como é que se diz, ter o intestino preso. Ujú. Usted suda, empiezan a sudar con más frecuencia y se puede afectar el olfato. Muitas vezes também acontece que a pessoa sua com frequência e pode ter transtornos a nível do olfato. Y también hay alteraciones a nivel sensorial, o sea, les cuesta a veces diferenciar frío de caliente, se empieza a perder esa percepción de los sentidos. E muitas vezes também a pessoa começa a perder a percepção dos sentidos, já não vê, já não consegue entender se está frio, se está quente, se existe dor ou não. Portanto, nesse aspecto, a pessoa começa a ter dificuldade de identificar as várias sensações. Hay varias etapas entonces para, ya acabamos de hablar en este instante del Parkinson, pero hablemos del Alzheimer, porque no es algo súbito, no es que un día amaneciste con Alzheimer. Então, vamos falar um bocadinho do Alzheimer e temos que perceber que não é uma coisa que aconteça de um momento para o outro, é uma progressão, porque tem várias etapas e vai acontecendo progressivamente. De hecho, se piensa que entre el momento en que comienza el daño en el cerebro que lleva al Alzheimer y cuando se manifiestan los primeros síntomas, puede haber transcurrido más o menos 20 años. Então, hoje em dia sabe-se que entre o momento em que começam a haver exatamente estes sinais de Alzheimer e o momento em que muitas vezes já se declara a doença, podem transcorrer 20 anos. Portanto, é um tempo muito longo entre os primeiros problemas e depois a manifestação da doença e a identificação da doença. Como les decía hace un instante, hay cosas en común, ¿no? Miran, tanto en el Alzheimer como el Parkinson en sus primeras etapas. Por ejemplo, el paciente cuando le comienza el Alzheimer puede empezar a olvidar nombres y palabras que usaba con mucha frecuencia. E, por exemplo, a pessoa quando começa a ter Alzheimer pode-se esquecer de nomes e de palavras que costumava usar com muita frequência. Y también empieza a volvérsele difícil hacer cosas que eran de su cotidianidad. E também se torna difícil fazer coisas que antigamente fazia de forma diária. Una de las señales de alerta es que ahora socializar se vuelve muy complicado en las primeras etapas del Alzheimer.
E uma das coisas que é um sinal de alerta muito importante é que socializar torna-se algo difícil e problemático para a pessoa. Van a una fiesta y se les olvida saludar, no reconocen a algunas personas, se sienten abrumados. Vão a uma festa e, por exemplo, esquecem-se de falar às pessoas, de os cumprimentar, sentem-se isolados, não interagem. Están en una conversación y pierden el hilo. De repente no saben de qué estaban hablando, ni quién era la persona. Estão a falar com alguém e de repente perdem o fio à meada, já não sabem com quem é que estão a falar, ficam perdidos. Están viendo una película y de repente no saben, no se acuerdan, no tienen el hilo, se perdieron. Estão a ver, por exemplo, um filme e de repente já não sabem nada, já não se lembram de nada e ficam completamente fora da situação. Y comienzan a perder las cosas que más cuidaban. Por ejemplo, que el anillo de matrimonio se lo quitó un momentico y ya no sabe dónde lo dejó. El E, por celular, exemplo, las e- gafas. e perdem, por exemplo, coisas que eram fundamentais, por exemplo, a aliança, tiram-na para ver qualquer coisa e de repente já não sabem onde é que puseram, já não se lembram de nada e perdem completamente o sentido. Y hacer cosas que antes requerían mínima planificación se vuelve muy complejo. Por ejemplo, ir de compras. E Fallan fazer catastróficamente en coisas eso. que antes, por exemplo, eram coisas muito normais, como, por exemplo, ir às compras, planificar, organizar, que faziam muito facilmente, de repente já não são capazes de fazer. Planificar la ruta por donde voy a salir de mi casa para ir a visitar a un amigo. De repente, no sé, Planificar um trajeto, vou sair de casa, vou visitar um amigo. Começo a fazer, mas de repente já não sei, já não sou capaz de encontrar o caminho. planificar qué voy a hacer de almuerzo o de cena. Ay, no puedo. Planificar o que é que vai ser o almoço ou o que é que vai ser o jantar. Ai, já não consigo pensar nisto. Esa es la etapa uno, la etapa temprana, donde ojalá todos comenzáramos a hacer lo que íbamos a aprender para cuidarnos. E isto é a primeira etapa, portanto, é muito importante que todos possamos reconhecer estes sintomas para poder atuar e fazer aquilo que mais à frente vamos ver, que é o correto nesta fase da doença. De hecho, tomar inmunocal de manera preventiva, cuando uno ni siquiera está consciente que está empezando esta etapa, no solamente puede retrasar el inicio de la enfermedad, Sobretudo, tomar o imunocal, de forma preventiva pode fazer com que, mesmo nesta fase, os sintomas não avancem e não possam progredir. sino que adicionalmente va a favorecer que no avance y no llegues a las siguientes etapas, o sea, que mejore tu calidad de vida. E, no fundo, o que estamos a fazer é que estamos a prevenir e a impedir que a segunda etapa se manifeste. Portanto, é muito importante. Así que muchas personas que tienen signos y síntomas de etapa temprana puede que con los cuidados nunca lleguen a experimentar en su vida un Alzheimer. Então, isto diz-nos que pessoas que, mesmo nesta fase, têm os cuidados corretos, podem mesmo nunca chegar a ter um Alzheimer perfeitamente manifestado, porque conseguiram logo no início atacar a doença. Pero si vamos a la etapa media, todavía hay mucha luz en el camino, pero puede que ya tengamos un poquito de falencias. Veamos que es una etapa media. Mas agora vamos ver a etapa média, e mesmo aqui, nesta etapa média, podemos fazer muitas coisas. E concentrem-se nisto. Esta já é uma etapa média. En la etapa media, algo muy característico es que la gente olvida cosas importantes de su vida, como por ejemplo su fecha de nacimiento o de sus hijos, o no sé, el día de su grado, la universidad donde estudió. Se le olvida, no sabe. Nesta etapa média, as pessoas começam a esquecer-se de coisas verdadeiramente importantes, como, por exemplo, a data do seu nascimento, a data do nascimento dos seus filhos, a universidade onde estudaram, coisas que fazem parte da sua história pessoal, mas que a pessoa não é capaz de se lembrar. Y ya no solamente es que le cuesta planificar una ruta para ir a un lugar, ahora es que no se ubica de ninguna forma. E agora já não é somente não conseguir fazer um roteiro para ir a qualquer lugar, é simplesmente que não se lembra de nada, não é capaz de fazer nada disso. Ni en tiempo ni en espacio. Nem no tempo, nem no espaço. Se pueden levantar un día y no saben si están en 1950 o están en el 2025, no tienen idea. E, portanto, a pessoa acorda de manhã e não sabe se está em 1950 ou se está em 2025, fica completamente perdida no tempo, não sabe onde é que está. Si tú has estado acostumbrado a ver a tu ser querido que se viste bien y se arregla bien, puedes notarlo porque de pronto empiezan a vestirse como sin sentido, todo descoordinado, sale de pijama, se pone un short y encima una falda y después se pone un gorro y nada coordina.
E, por exemplo, se a pessoa se veste, a pessoa vai começar a vestir-se de forma totalmente descoordenada. Pode pôr umas calças e por cima põe uma saia, contudo, nada combina com nada, portanto, é desorganização total. Adicionalmente, empiezan a tener momentos en los que se orinan, por ejemplo, y no se dan cuenta, E pode também acontecer a pessoa perder a capacidade de controlar a urina. De um momento para o outro está a fazer xixi sem saber porquê. e incluso se pueden defecar y no E se dan podem por fazer enterados. cocó e podem defecar sem ter noção do que é que se está a passar. Y igual que en el Parkinson, también hay alteraciones del sueño. E aqui, tal e qual como acontece no Parkinson, também há alterações importantes do sono. Algo bastante frecuente es que cambia como los ciclos circadianos, comienzan de pronto a dormir más en el día y menos en la noche. E começam a trocar os ciclos circadianos, portanto, começam a dormir mais de dia e a conseguir dormir muito menos à noite. Y algunas personas pueden tornarse un poco violentas porque empiezan a tener dificultad para reconocer a sus seres queridos. E também pode acontecer que as pessoas se tornam violentas porque têm dificuldade, inclusivamente, de reconhecer os seus entes queridos. Están en la casa y de repente llega el hijo y lo consideran un extraño y se asustan, o llega el esposo, la esposa y los que se sienten agredidos porque no reconocen a la gente. E podem, por exemplo, estar na rua e de repente chega o filho e assustam-se porque não reconhecem o filho, ou mesmo que chega a mulher ou o marido e assustam-se e reagem mal porque não reconheceram quem é aquela pessoa. También se vuelven más tristes, si era una persona alegre que les gustaba salir, estar con otros, de repente se empiezan a volver apáticos, no quieren hablar, son E se era uma retraídos. pessoa alegre, muitas vezes a pessoa torna-se triste, torna-se apática, distancia-se dos outros e já ninguém reconhece o caráter que tinha antigamente. Y aquí todavía, como les decía hace un instante, con nutrición celular podemos transformar la epigenética y atenuar mucho de este daño. E aqui, com a nutrição celular, podemos atenuar muito a epigenética, através da epigenética, e conseguir um controle importante ainda, mesmo nesta fase. Ya tenemos la etapa final, que realmente es de las más complejas, y en la que uno se da cuenta la importancia de la legítima prevención, porque ya son personas que necesitan ayuda para todo. E aqui já estamos vamos agora explicar o que é a fase final, e aqui já são situações bastante complicadas, que acontecem porque, no fundo, a prevenção não foi feita na altura certa. No es capaz de abrocharse, de peinarse, de cepillarse, ni siquiera de coger una cuchara para comer. A pessoa já não é capaz de fazer nada, de apertar os botões, de comer, de segurar numa colher, tem dificuldade em todas as atividades diárias. Por ejemplo, el solo hecho de decirle siéntese, no sabe cómo es sentarse, no sabe cómo es pararse, están perdidos. A pessoa está completamente perdida, não sabe, por exemplo, como é que se deve sentar, não sabe como é que deve falar, não sabe como é que deve engolir. Portanto, tudo isto é muito complicado. Incluso la gran mayoría de los pacientes de la etapa avanzada de la enfermedad ya tienen mucho compromiso muscular que afecta no solamente su movilidad, sino su inmunidad. E aqui também já está muito comprometida a locomoção, o que vai afetar muito não só a sua imunidade, como também a sua capacidade de locomoção. Porque el músculo es clave en el sistema inmunitario. Porque o músculo, perdão, Es clave, muy é importante el chave. músculo para el sistema inmune. Porque os músculos são um fator-chave para o sistema imunitário. Entonces, es más fácil que se ahoguen con su saliva, es más fácil que se caigan, entonces tienen más fácil infecciones respiratorias, traumas, etcétera. Vai ser mais fácil não controlar a saliva, vai ser mais fácil cair, vai ser mais fácil ter problemas a nível cerebral. Portanto, tudo vai começar a ser mais fácil porque a pessoa já não consegue, no fundo, parar estes sintomas. Y como acabamos de ver, son enfermedades diferentes, pero ambas son enfermedades neurodegenerativas, tanto el Alzheimer como el Parkinson. Então, tanto o Alzheimer como o Parkinson, embora sejam diferentes, são ambos são doenças neurodegenerativas. Isso é importante. Afectan diferentes partes del cerebro, pero es a causa de la degeneración de los tejidos cerebrales. Afetam
partes diferentes do cérebro, mas a causa que está por trás é a degeneração do tecido cerebral. Hoy, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson y Alzheimer es clarísimo que hay eventos que están asociados con el medio ambiente, es decir, lo que llamamos eventos proteómicos, Então, que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades. hoje em dia sabe-se que o meio ambiente tem um papel muito importante e existem fatores que podem levar ou que levam a um desenvolvimento mais rápido e mais precoce da doença. Chamam-se proteomics, Pro- Son eventos proteómicos, está bien. proteónicos. São Ok. acontecimentos proteónicos. Ejemplo, las personas que respiran aire contaminado lleno de plomo es mucho más fácil que desarrollen enfermedades neurodegenerativas. Pessoas, por exemplo, que estão em zonas onde a qualidade do ar é muito má, é mais fácil desenvolver este tipo de doenças. Las pinturas con plomo, que en algunos lugares todavía existen, favorecen As esto. pinturas com tintas que levam chumbo, hoje em dia está provado que são muito prejudiciais. Pero también, por ejemplo, en el mundo de la cosmética y de la belleza, muchos de los maquillajes y las cosas que usamos generan depósitos tóxicos en nuestro cuerpo que favorecen estas enfermedades. Mas também a nível da cosmética. Hoje em dia sabemos que muitos cosméticos têm estes elementos que, através da pele, vão, no fundo, levar a uma intoxicação do organismo que favorecem o aparecimento destas doenças. Y también sabemos que los alimentos, a causa de los agroquímicos y los pesticidas, Também sabemos que, através dos alimentos, com os agroquímicos e com os pesticidas, também a carga tóxica é muito mais alta. y ni qué hablar de los medicamentos. E vamos também falar dos medicamentos. ¿Cuántos medicamentos generan toxicidad que daña el cerebro? E muitos medicamentos geram toxicidade e vão, no fundo, prejudicar o cérebro. Por eso aquí hablamos de vivir mejor desde la nutrición, desde lo simple y lo más seguro. E por isso é que aqui falamos de nutrição a partir daquilo que é mais simples, mas também daquilo que é mais seguro. Hablemos un poquito en detalle de la enfermedad de Parkinson. Agora vamos ver um bocadinho mais em detalhe a doença de Parkinson. Recuerden que la célula que forma el cerebro se llama neurona Lembrem-se que as células do cérebro chamam-se neurónios y todas las células del cuerpo tienen mitocondrias. e todas as células do nosso corpo têm mitocôndrias. Eso incluye a las neuronas. E os neurónios também têm mitocôndrias. Bueno, aquí estamos viendo una neurona, ¿sí? Aqui é um exemplo de um neurónio. Todo esto que se ve así como con la forma de una cola de ballena es la cola de una neurona. Sempre que virmos como se fosse um rabo de uma baleia, é o rabo do neurónio. Y aquí adentro, esto que parece como un maní o un frijol, es la mitocondria. E isto aqui redondo, oval que vocês estão a ver, é uma mitocôndria. Y la mitocondria es la batería que carga de energía a la célula, en este caso, a la neurona. E a mitocôndria é aquilo que carrega de energia a célula, neste caso o neurónio. Cuando todas las neuronas y todas las mitocondrias se van oxidando por el tiempo y el uso, todas. Todas as mitocôndrias vão acabar por se oxidar, devido ao tempo que vai passando. ¿Sí? Pero si tenemos los agravantes que hablamos ahorita, o sea, los eventos ambientales, Mas se tivermos estas agravantes, nomeadamente estes fatores ambientais negativos, la oxidación va a ser aún mayor. a oxidação vai ser ainda maior. Y si además tengo genética en mi familia de Parkinson o Alzheimer, pues ni te cuento. Para além disso, tenho um fator genético dentro da minha família, onde há muitos casos de Parkinson ou de Alzheimer, ainda pior. La mitocondria, como las baterías que colocamos en los juguetes, en la medida que produce energía, se oxida. A mitocôndria, tal e qual como uma bateria, à medida que vai produzindo energia, ela vai oxidando-se. Que los llamamos radicales libres. Aquí dice ROS, ROS. E a isso chamamos os radicais livres, ROS. Cuando se produce gran cantidad de radicales libres, se favorece la producción de una proteína llamada proteína o cuerpos de Levy. E quando há muitos radicais livres, eles vão se juntar e vão levar à produção de
LED. Proteínas o cuerpos de Levy. Proteínas ou corpos de LED. Miren acá, aquí están los radicales libres, no sé si ven mi Aham. flecha, Aqui los estão os radicales radicais libres, livres y ellos producen la oxidación. e eles vão levar a esta oxidação, produzem esta Y la, oxidação. y la oxidación favorece la formación de los cuerpos de Levy. E esta oxidação em aglomeração vai favorecer o aparecimento destes corpos de Lewis. Y estos cuerpos de Levy dañan las neuronas. Estes corpos de Lewis vão danificar os neurónios. Esto es parte de lo que causa el Parkinson. Isto é parte daquilo que vai causar o Parkinson. Imaginen que les hacen un corte en su cabeza así transversal aquí Vamos y pensar que nos levantan la cortam cabeza. a cabeça de forma transversal, assim, como se fosse um Ujú. chapéu. Y llegamos a una zona que se llama el mesencéfalo, E chegamos a uma zona que se chama mesencéfalo, que está a la altura más o menos de tus ojos, que é mais ou menos a altura dos olhos, pero atrás de la nariz, mas por trás do nariz. que está aquí, se llama así, mesencéfalo. Mesencéfalo. En el mesencéfalo hay dos cuernitos, que aquí se los estoy mostrando de color negro, que se Mas llaman sustancia nigra. no mesencéfalo há como se fossem dois pequenos cornos que estão aqui representados por esta parte mais escura que se chama substância negra. Y la sustancia negra es donde se produce la dopamina. E aqui nesta substância negra é onde se produz a dopamina. La dopamina, que tiene que ver con nuestro buen estado anímico, A dopamina tem a ver com o nosso bom estado anímico. también tiene que ver con nuestro control del movimiento. Também tem que ver com a nossa capacidade de controlar os movimentos. Los drogadictos, la gente que ha utilizado barbitúricos, cocaína, éxtasis, todo ese tipo de cosas, As pessoas que se drogaram, que utilizaram êxtasis e outros tipos de drogas, ellos dañan su producción de dopamina. eles acabam por prejudicar e por causar um dano irreparável à sua produção de dopamina. Y obviamente la sustancia negra, que es donde se produce la dopamina, se atrofia. E esta parte que se chama substância negra, onde se produz a dopamina, fica atrofiada. En la parte de arriba ven un mesencéfalo con una sustancia negra sana. Na parte de cima desta imagem, vocês veem o mesencéfalo com a substância negra sã, correta. Y abajo lo vemos en un paciente con Parkinson. ¿Ven la diferencia? Se ha desaparecido gran parte de la sustancia negra. E agora na figura por baixo, vocês veem como é que fica esta parte do mesencéfalo já sem esta parte da substância negra, porque acabou por ficar prejudicada e já não está representada ali, já não existe. Así que si una persona ha sido drogadicta, tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Então, uma pessoa que se drogou ou que se droga tem muito mais, tem um potencial muito maior de desenvolver uma doença neurodegenerativa. Y hoy en día que parece tan tolerable y tan perfecto utilizar sustancias psicoactivas, E hoje em dia, que parece tudo tão normal e que toda a gente usa, usar substâncias que são psicotrópicos, veremos muchos jóvenes con Alzheimer y Parkinson. vamos com certeza encontrar muita gente jovem com Alzheimer e com Parkinson. Cuando producimos dopamina, la dopamina lleva una señal que ayuda a controlar el movimiento. Quando produzimos dopamina, essa dopamina gera um sinal que nos ajuda a controlar o movimento. Entonces yo le digo a mi mano, muévete hasta aquí, y cuando hasta aquí, ahí para. E eu posso dar uma ordem à minha mão e dizer, mão, move-te até aqui, mas aqui paras. E a minha mão vai fazer aquilo que eu quero. Lo que hace que se detenga el movimiento, que se coordine, que yo pueda escribir, que yo pueda maquillarme. E isso faz com que eu consigo, no fundo, controlar o movimento, portanto, eu consigo escrever, eu consigo maquiar-me, eu consigo ter essa motricidade fina. Es porque tengo dopamina que limita o inhibe el movimiento. É porque, no fundo, eu produzo dopamina que limita ou controla o movimento. En la parte de arriba ven una neurona sana y todos los punticos verdes es la dopamina producida. E na parte de cima, na imagem de cima, nós vemos um neurónio são e todas aquelas bolinhas verdes são a dopamina que, no fundo, está a ser produzida e que ajuda exatamente neste controle do movimento.
Y en la parte de abajo ya ven la neurona de un paciente con Parkinson. Produce mínima dopamina, casi nada. E agora já vemos em baixo um neurónio de um doente de Parkinson, vemos que praticamente não há dopamina, portanto o controle de movimento é nulo. Entonces, esto explica por qué estos pacientes comienzan a tener temblores, dificultad para caminar, inestabilidad, porque el movimiento como que se perpetúa y quedan robotizados. Então, aqui nós conseguimos perceber porque é que estas pessoas que têm esta doença começam a ter os tremores, a ter a dificuldade de ter movimentos coordenados e começam a ter atuações quase como se fossem robôs. Aquí vuelvo y les muestro una sustancia negra sana en un mesencéfalo Agora aqui vem no mesencéfalo a substância negra normal, numa y pessoa al normal, lado el paciente con Parkinson. e ao lado vem o que é que acontece a um doente com Parkinson. Dicho esto, entonces tenemos que tener claro que esta es una enfermedad que se origina en las neuronas de la sustancia negra. Então temos que ter consciência de que esta doença origina-se nos neurónios e na ausência ou na escassez da substância negra. Si miramos en esta imagen, ahí estaría el mesencéfalo y de ahí saldría la dopamina para las diferentes regiones del cerebro que coordinan movimiento. E aqui vocês veem que esta bolinha preta é o mesencéfalo, que vai gerar a dopamina, que vai direcionada para as várias zonas do cérebro, de maneira a poder, no fundo, controlar o movimento. Muy bien. Pero obviamente, como les acabo de explicar, en el paciente con Parkinson no se produce dopamina suficiente y hay imposibilidad de controlar el movimiento. Mas, como acabei de explicar, no paciente com Parkinson, não há dopamina suficiente, portanto, começa a haver incapacidade de controlar os movimentos. La sustancia que favorece la movilidad es la acetilcolina. A substância que favorece a mobilidade é a acetilcolina. ¿M? Y la que inhibe el movimiento, la dopamina. E aquela que inibe o movimento é a dopamina. Entonces, cuando yo abro la mano, estoy liberando acetilcolina, estoy mandando una señal de acetilcolina para que se mueva mi mano. Portanto, quando eu abro a minha mão, eu estou, no fundo, a utilizar ou a desenvolver esse movimento Enviando através. una señal con acetilcolina en mi cerebro. Estou a dar um sinal dentro do meu cérebro com a acetilcolina. Y cuando quiero dejar de mover la mano, entra la dopamina. E quando eu já abri a mão e quero parar o movimento, entra então a dopamina. Si tengo Parkinson, produzco acetilcolina para el movimiento, Se tenho Parkinson, eu produzo a acetilcolina para o movimento, pero no tengo dopamina. mas não consigo ter dopamina. Entonces, cuando estoy haciendo el movimiento se queda perpetuado y nunca para y empieza el temblor. Então faço o movimento, mas depois não consigo controlar o movimento porque não tenho a dopamina, falta-me essa parte. Y por eso es que la escritura se comienza a afectar, el vestirse, porque ya no pueden hacer movimientos finos. E então escrever começa a ser muito difícil, vestirem-se também, porque no fundo os movimentos finos ficam afetados. Entonces, acabamos de ver la anatomía de dónde se produce el daño en el Parkinson. Ahora miremos dónde se hace el daño en el Alzheimer. Acabámos de ver no Parkinson onde é que o problema acontece. Agora vamos ver o que é que acontece em termos de Alzheimer. En el lado derecho ven un cerebro sano y al lado un cerebro con un Alzheimer grave. Então, do lado esquerdo vemos um corte que mostra um cérebro saudável e do lado direito um cérebro com um Alzheimer já bastante grave. Si ven, el cerebro se encoge É como se o cérebro encolhesse. y se hace más pequeño porque va perdiendo masa encefálica. E torna-se mais pequeno porque a pessoa vai perdendo massa encefálica. El Alzheimer afecta la corteza cerebral, O Alzheimer afeta o córtex cerebral, mientras que el Parkinson la sustancia negra en el mesencéfalo. enquanto que o Parkinson afeta a substância negra no mesencéfalo. Ahora háganse esta imagen mental. Cada vez que yo hago un movimiento, cada vez que yo hablo, o sea, que ejecuto una orden con mi cerebro, hay un montón de información que viaja de una neurona a otra. Sempre que eu faço qualquer atividade, há imensa informação que passa de um neurónio ao outro. Cuando a uno le preguntan, ¿cómo es tu nombre? Quando me perguntam, por exemplo, como é que é o teu nome, En una zona de mi cerebro donde está la memoria,
Ahí aparece la primer señal de una neurona que dice Luisa. E dentro do meu cérebro vai aparecer um neurónio que vai responder e dizer Luísa. Y esa neurona le tiene que mandar el mensaje a la siguiente para que se lo mande a la siguiente, hasta que llegue el movimiento a mi lengua y yo pueda decir Luisa. E essa informação vem desde este lugar da memória, passando de neurónio a neurónio, até que finalmente vem ao centro da fala, onde eu vou poder dizer Luísa. ¿Alguna vez jugaron teléfono roto? Alguma vez tiveram um telefone estragado? Que uno le cuenta un secreto al otro, hasta que al final Sim. el último dice qué fue lo que oyó. É quando passamos um segredo de um a um e depois chegamos ao fim e o último já disse uma coisa completamente diferente. Bueno, en el Alzheimer, cuando la información va a llegar a la siguiente neurona, es como si tuviera cera en los oídos. No oye. É, no Alzheimer é como se a informação que vai passar para o seguinte neurónio é como se a pessoa que ouvisse tivesse cera nos ouvidos, portanto a informação não vai correta. Vamos a ver un pequeño video, le voy a quitar el sonido para que no se interrumpa, en el que vemos cómo se transmite la información de neurona a neurona. Miren, Vamos ahí ver están aqui viendo las neuronas. um vídeo que mostra como é que se transmite a informação de neurónio para neurónio. Entonces, lo que vemos como la energía es el mensaje que está llegando. Entonces, miren esta Aquilo neurona, que vemos como energia é a mensagem que está a ser passada. sí, y ella manda una corriente eléctrica y viaja de neurona a neurona. E ela manda uma corrente elétrica que vai viajar de neurónio a neurónio. Ese es el mensaje que está llegando. Entonces, Essa é a fíjense mensagem que que está a chegar. hay un sitio que son las sinapsis, donde pasa la información de uno a otro. Há um sítio que se chama sinapses, que é onde passa a informação de um neurónio ao outro. Ahí se los amplificamos, ahí están viendo esas sinapsis ya en grande. E aí essa sinapse vai amplificar para que a mensagem seja corretamente passada. Los pacientes con Alzheimer, las uniones, las sinapsis no trabajan. Nos doentes de Alzheimer, as sinapses não trabalham, estão bloqueadas. ¿Alguna vez tuvieron el carro con la batería sulfatada, Já vos aconteceu terem o carro com a bateria sulfatada, ou seja, estragado? que no hace contacto porque hay ahí como un moho verde y no prende ni nada? E, portanto, a bateria não faz contacto, não é possível arrancar porque está tudo estragado. Ese sulfato, que es oxidación, Esse sulfato na bateria, que é o que aqui está representado pela oxidação, sería el equivalente a esta proteína que estás viendo acá, que envuelve a la neurona y no la deja hacer contacto. é equivalente a esta proteína que vem aqui na imagem castanha, que está a envolver o neurónio e que não o deixa fazer o contacto. Y por eso es que el paciente ya no puede hablar, olvida su nombre, porque no hay comunicación entre las neuronas. E é por isso que o paciente vai deixar de falar, vai deixar de se lembrar do seu nome, porque não há comunicação entre os neurónios. Ahora vamos por partes. Todos tenemos una proteína en el cerebro que se llama beta-amiloide. Então vamos por partes. Todos nós temos uma proteína no cérebro que se chama beta-amiloide. Y en los pacientes con Alzheimer, estas proteínas, aquí las ves como unos punticos negros, se juntan y forman oligómeros, o sea, unas más grandes, unas proteínas de mayor tamaño. E nos pacientes com Alzheimer, estas proteínas juntam-se e vão fazer esta imagem aqui maior, que se chamam oligómeros. ¿M? Y los oligómeros se siguen creciendo y forman unas placas o fibrillas, placas y fibrillas, que son aquí ya como que se ve como conchucitos. Estes oligómeros vão crescer e vão fazer umas placas que vão tornar ainda mais difícil a comunicação. Todo esto, para que suceda, estos primeros tres pasos requieren de oxidación. Todos estes três passos, para que aconteçam, vão estar, no fundo, dependentes da oxidação que está a acontecer. Si tú tienes altos niveles de oxidación, fácil y rápidamente vas a producir fibrillas o placas. E se nós temos um alto nível de oxidação, rapidamente vamos produzir as fibrilhas ou placas. Y hoy sabemos que en presencia de esta proteína que se conoce como proteína ASC, E hoje sabemos que na presença desta proteína, que se chama proteína ASC, se favorece aún más que haya inflamación.
Se favorece ainda mais o aumento da inflamação. Y donde hay inflamación, hay daño del cerebro. E onde há inflamação vai haver, no fundo, problemas a nível cerebral. No se tiene muy claro las razones, pero a causa de esa inflamación, junto con la oxidación, se promueve la producción de algo que conocemos como proteína tau. Então, por causa desta inflamação e também da oxidação, não se sabe muito bem como, mas vai acontecer a produção de uma proteína que se chama proteína tau, Que es causa del Alzheimer que esta proteína é a causa direta do Alzheimer. y que hace que las personas se les dañen sus neuronas por completo. O que vai acontecer é que, por causa disto, os neurónios vão ficar completamente estragados, vamos chamar assim, e incapazes de funcionar. ¿Se acuerdan cuando les explicaba que se sulfata la batería? Bueno, la proteína T es como el sulfato, es la oxidación. E, portanto, esta proteína, é como se fosse o sulfato, a oxidação, que impede, o funcionamento correto. Y si una neurona está mala, pues la destruyen y la sacan y el cerebro se empieza a encoger. E se o neurónio está mal, ele vai destruir o neurónio e vai fazê-lo desaparecer, e por isso é que o cérebro vai ficar com um tamanho cada vez mais reduzido. Por eso es que en el Alzheimer terminamos viendo esos cerebros enfutados. Por isso é que no Alzheimer acabamos por ver esses cérebros cada vez mais mirrados. Todo lo que vemos acá es lo que el estrés oxidativo produce a nivel del cerebro. Tudo aquilo que vemos aqui é o que o stress oxidativo faz ou leva a que aconteça a nível cerebral. Entonces dice, por ejemplo, que induce la apoptosis, que es lo que les acabo de explicar, que es la autodestrucción de células. Portanto, ele induz a apoptose, ou seja, a autodestruição do cérebro. Afecta el sistema ubiquitina proteasoma, que quiere decir en la mitocondria, afecta a las mitocondrias, Afeta o sistema amicritina, proteína, não, a mitocôndria. lo que sea, pero daña la mitocondria. Prejudica a Favorece y, mitocôndria. favorece y daña algunas citoquinas y aumenta la inflamación. El estrés oxidativo aumenta ¿qué? La inflamación. E o stress oxidativo vai também favorecer a produção de citoquinas e vai aumentar a inflamação. De acuerdo a lo que les expliqué, cuando hay inflamación hay más daño en el cerebro. E quanto Todas mais estas inflamação son, há, mais prejudicial é para o cérebro. y cuando todas estas cosas que están aquí en azul las favorece el estrés oxidativo, todos empezamos a desarrollar enfermedades neurológicas degenerativas. E quando isto tudo começa a acontecer, vamos desenvolver doenças neurodegenerativas. ¿Cuáles son las más comunes? El Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica. Então, quais são as doenças neurodegenerativas mais comuns? O Alzheimer, o Parkinson, a enfermidade de Huntington e a esclerose lateral aminotrófica. ¿Y qué es una respuesta inteligente en el manejo de esto? Las terapias antioxidantes. E qual é a resposta inteligente a tudo isto? Podermos fazer uma terapia antioxidativa, El antioxidante. glutatión es clave, es el principal antioxidante por distribución y cantidad en el cuerpo humano. E a glutationa é o principal antioxidante para podermos combater este tipo de situações. Creo que me voy a saltar este video porque creo que este me complica un poco la traducción, pero quiero que tengan presente que si uno controla el estrés oxidativo, elevando niveles de glutatión adentro, no afuera, adentro de las neuronas, uno puede equiparar en cierta medida el daño y con eso enlentecer la progresión de la enfermedad. Então, eu quero este vídeo, vamos passá-lo, mas queria sobretudo que tivessem a consciência de que se levarmos, se aumentarmos os níveis de glutationa dentro do cérebro, vamos, no fundo, reduzir esta oxidação que acontece a nível cerebral, e isso é importantíssimo. Y piensen que no solamente reducir la velocidad con la que se está degenerando el cerebro, sino poder salvar neuronas que todavía tienen oportunidad. E não só vamos fazer com que este tipo de situações não avancem tão rapidamente, como também vamos salvar neurónios que podem ser salvos porque estamos a reduzir a oxidação. Veamos lo que es el estrés oxidativo.
Vamos ver o que Las é o stress células del cuerpo oxidativo. funcionan como una pequeña fábrica transformando los compuestos químicos de los alimentos en energía. Este proceso genera contaminantes mejor conocidos como radicales libres. Cuando somos jóvenes, las células producen a través de una proteína llamada NRF2 antioxidantes naturales, encargados de disminuir la formación de radicales libres. A los 20 años disminuye la producción de antioxidantes, quedando desprotegida la célula ante los radicales libres. La contaminación, el tabaco y la mala alimentación incrementan exponencialmente la producción de radicales, ocasionando daños terribles en la célula. El exceso de radicales libres se conoce como estrés oxidativo y es el causante de más de 250 enfermedades. Hace unos años se creía imposible revertir el daño ocasionado por el estrés oxidativo. Hoy, gracias a la nutrigenómica, sabemos que es posible devolver la salud y juventud a nuestras células, tan solo con la reactivación del NRF2. Si pusieron atención, bueno, voy a dejar que Teresa les explique en portugués el video y ya les digo el otro. Eu, Sí. eu creio que foi muito elucidativo, não é? O que é que, no fundo, os radicais livres começam a ganhar terreno e até aqui pensava-se que não era possível reverter este processo, mas hoje em dia sabe-se que é possível e, sobretudo, através do NRF2. E nós sabemos que nós temos dois produtos com esse componente. Sí, tenemos un superproducto que es el Optimizer Booster, que se conoce en diferentes mercados con ese nombre, que activa NRF2. Entonces ya les hablé del glutatión como el más importante en distribución y cantidad. Elevar el glutatión dentro de las células, que es lo que hace Inmunocal. Inmunocal es específicamente eso. Eleva la producción de glutatión dentro de las células. Eso favorece y enlentece la progresión de la enfermedad y favorece la recuperación de los pacientes. Pero si activo el gen NRF2, ya no solamente estoy favoreciendo el glutatión, sino a otros antioxidantes protectores. Y miren, hay muchas otras cosas que están relacionadas con la pérdida o la pérdida, no, la aparición de las enfermedades neurodegenerativas. No solamente, como ahorita les hablaba, de los psicotrópicos, de los fármacos que la gente usa para drogarse, no, hablo también del tabaco, que es algo que la gente a veces piensa que no, pues, el vaping, el cigarrillo, no, señoras y señores, este también afecta el cerebro y de manera muy importante. Así que si tú fumas o usas vaping, el riesgo de enfermedad neurológica degenerativa es aún mayor. Então, eu vou só traduzir isto. Portanto, nós já sabemos que o imunocal é fundamental para aumentar os níveis de glutationa dentro do organismo, e nomeadamente aqui a nível cerebral. Mas também, se utilizarmos um dos boosters, o Booster Energy, estamos também a contribuir com um aspecto muito importante, que é o NRF2, que vai ativar e vai, no fundo, melhorar a reprodução do nosso ADN, tornando cada vez mais uma reprodução correta, que também a este nível vai ajudar muitíssimo o nosso cérebro. Então, muitas vezes as pessoas pensam que coisas como fumar ou ter aquele tabaco de substituição não são importantes, não vão ter problema nenhum, mas são muito importantes e podem também ser um fator de risco que aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver uma doença neurodegenerativa. Portanto, não pensem que é uma coisa pequena, porque é de facto mais um fator importante e grave de risco. De muy alto riesgo. Veamos este video. Con el paso de los años, todos vamos a tener degeneración y eso hoy en día a nivel cerebral y pues por el envejecimiento causado tiene un nombre, que es las enfermedades A. Aquí la vamos a ver. ¿Qué le pasó? Se bloqueó. Minuto. Todos nós, com a Las, idade, vamos, no fundo, ter um las declínio. enfermedades asociadas al envejecimiento celular, AACD, de las siglas en inglés. Y en la medida en que envejecemos, las mitocondrias, que aquí las estás viendo flotando, estas que parecen como panes, ahorita Teresa lo traduce muy bien, se agotan. ¿Y cómo las protegemos? Mejorando el glutatión. Si mejoramos los niveles de glutatión, le damos más vida útil a las mitocondrias, se oxida más lento nuestros tejidos y esto incluye el cerebro. Para producir glutatión, ustedes saben que necesitamos tres aminoácidos, glicina, cisteína y ácido glutámico. Y sin ellos es imposible que se pueda proteger a las mitocondrias. Recuerden que Inmunocal es un precursor de glutatión y el glutatión es por excelencia el antioxidante maestro de todo el cuerpo y eso incluye al cerebro.
Así que tener constantemente buenos niveles de glutatión contrarresta el impacto negativo de las cuestiones medioambientales que están favoreciendo la degeneración de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces yo respiro aire contaminado, pero es que yo me alimento con inmunocal y elevo mi glutatión. Es que yo fui drogadicto o drogadicta, pero yo me estoy alimentando con inmunocal y estoy barriendo. Es que yo fui fumador o vivo con un fumador, pero estoy contrarrestando. O sea, inmunocal te va a dar como ese extra para que puedas producir suficiente glutatión. Ojo que estoy haciendo énfasis dentro de las células, porque el glutatión venoso no entra a las células, el glutatión tomado no entra a las células. El único glutatión que entra a la célula es el que la célula produce. Por eso inmunocal no es glutatión, es un precursor que da los ingredientes para que la célula produzca su propio glutatión. Ahora sí, Teresa, a ver cómo va. Bem, então vocês viram no vídeo a importância, no fundo, de aumentar os níveis de glutationa, porque realmente, quando isso acontece, nós vamos conseguir defender-nos muito melhor daquilo que acontece a nível do nosso meio envolvente, de todas as agressões que nós estamos sujeitos. E, sobretudo, este tipo de doenças, que são das doenças associadas ao envelhecimento celular. Portanto, sempre que eu decido tomar imunocal, eu estou a retardar o envelhecimento a este nível, porque eu estou a dar às minhas células um alimento que é no fundo a glutationa, produzido dentro da própria célula, porque não estou a tomar glutationa, o que eu estou a tomar é a cisteína envelopada, que vai levar a própria célula a aumentar os níveis de glutationa para poder combater, no fundo, todos estes radicais livres que vocês veem aqui, não é? As toxinas, tudo isto que vai prejudicar o nosso organismo. Então, o aumento da glutationa é fundamental se eu quero manter-me jovem por mais tempo, se eu quero que as minhas funções se façam de forma mais correta e que eu possa, no fundo, ser saudável por muito, muito mais tempo. Ustedes Digo acaban isso, de ver en vivo y en directo a una mujer que tiene altos niveles de glutatión en su cerebro. Está traduciendo, explicando y aprendiendo en simultáneo. eu sou um exemplo vivo de altos níveis de glutationa por estar a traduzir e a fazer todo este acompanhamento. Só queria acrescentar mais uma coisa. Lembrem-se que a glutationa é o antioxidante mestre e, portanto, esta limpeza, este varrimento, é feito de forma optimizada sempre que aumentamos os níveis de glutationa dentro do nosso corpo. Hoy simplemente a través de Teresa les puedo decir que ella es producto del producto. Cuando usted ve una persona que ya no tiene 30 años, aunque se vea muy joven, no tiene 30 y está con su cerebro como si tuviera 20, con Eu sou o bajos niveles de produto estrés oxidativo. Eu sou o produto do produto porque eu estou a traduzir e não tenho 20 anos. Pronto, para quem não sabe, eu tenho 65. E o meu cérebro Oh, funciona como se eu tivesse 20, porque pronto, a tradução não é fácil, sobretudo com termos médicos e vocês sabem, mas é muito interessante e é bom termos um cérebro que acompanha e que dá resposta, não é? E que no fundo possa acompanhar toda esta explicação. sí, brillante, es un cerebro joven, es un cerebro genial. Y hay muchos estudios, aquí les estoy mostrando algunos estudios con inmunocal. E agora aqui vou mostrar-vos com os estudos que há e que têm sido cada vez mais desenvolvidos com imunocal. Ustedes mismos pueden ir al PubMed y si colocan inmunocal y neurodegenerative van a encontrar. Portanto, se vocês forem à PubMed, esta enciclopédia que está online, vocês podem escrever imunocal e neurodegenerativas e vão ver que há muitos, muitos resultados sobre estas pesquisas, que são, Este no fue fundo, un, estudos que foram feitos. Este es un estudio hecho con inmunocal, con el producto marca registrada que E mostró que mejora la preservación del glutatión y la protección cerebral. E isto é mesmo utilizando a palavra imunocal, portanto, é mesmo relativo ao produto que foi desenvolvido e dos estudos que foram feitos que mostram a influência que tem o imunocal na melhoria e no retrocesso destas doenças neurodegenerativas. Y fíjense este detalle, inmunocal es sobre todo cisteína bioactiva consolidada. E o imunocal é, sobretudo, cisteína bioativa consolidada ou Por eso, envelopada. si uno va al PubMed y coloca cisteína en enfermedades neurodegenerativas, E se pusermos cisteína e doenças neurodegenerativas no PubMed, hoy van a encontrar más de 2000 estudios, vamos porque encontrar aquí mais de esta 2000 foto tiene un año. Isto já tem um ano, portanto já há muito mais estudos neste momento.
pero estamos hablando de más de 1960 estudios que comprueban que alimentarse con inmunocal rico en cisteína ayuda a las personas con enfermedades neurodegenerativas. E, portanto, aqui com mais de 1.900 estudos, ou seja, neste momento mais de 2.000 estudos, vocês veem que há muitos estudos que provam que introduzindo a cisteína, e neste caso o imunocal, dentro do organismo, nós vamos prevenir e travar estas doenças neurodegenerativas. Aquí hay más estudios que lo comprueban. Miren, este estudio que es relativamente de hace unos 5 años ya, del año 2018, hace 7 años, y se habla específicamente de la proteína rica en cisteína inmunocal en la preservación del glutatión en el cerebro y cómo mejora la parte cognitiva, motora e incluso histopatológica, o sea, cuando uno lo mira en el microscopio, la anatomía del cerebro. Este estudo, por exemplo, que foi feito em 2018, está mesmo feito direcionado para imunocal e para, no fundo, esta proteína, não é? Que preserva os níveis de glutationa no cérebro, melhora a parte cognitiva, a parte motora e hispatologia, os índices de hispatologia traumáticos no cérebro. Ahora es importante que les enseño algo. Cuando vayan a mirar estudios con inmunocal en el PubMed, pueden copiarlo tal cual les puse aquí, Whey Protein Rich Cysteine. Quando vocês forem fazer estes estudos, copiem estas palavras, Whey Protein Rich Cysteine, que é para saberem exatamente como é que vai sair, não é? Para fazer a pesquisa correta. Porque aparecen muchos más estudios con esta descripción de inmunocal que con la palabra inmunocal. Porque aparecem muito mais estudos sobre imunocal com estas palavras do que se escreverem diretamente imunocal. Así que la combinación de inmunocal, como lo conocemos, tanto el que yo llamo esencial, que es esta caja azul, como el platino, que recuerden que el platino tiene minerales que controlan la inflamación, y acuérdense que hemos hablado de cómo la inflamación empeora todo. E, portanto, tanto o imunocal regular como o imunocal platino, lembra-se que o platino tem mais minerais, portanto, vai controlar mais a inflamação. Y va a ayudar en la protección cerebral, ¿no? Vai, no fundo, ser muito importante na proteção cerebral. Pero hablemos un poquito más de el NRF2, que está en el booster o optimizer y que es la dupla perfecta en la protección neurodegenerativa. Mas vamos falar aqui um bocadinho mais do NRF2, que está presente no Booster Energy e que é também uma proteção muito importante para todas estas situações das doenças neurodegenerativas. Vamos a ver este video. Como los científicos ya descubrieron que para poder hacer que el cuerpo dure más tiempo joven hay que mantener activas las funciones antioxidantes y ahí entra el gen NRF2 del que hemos estado hablando, que es fundamental para poder seguir produciendo Radicales libres son moléculas ocurrentes que pueden causar daños muy serios en su cuerpo. Si deja que los radicales libres invadan la habilidad que tiene su cuerpo de combatirlos, podrían adversariamente alterar los lípidos, proteínas y hasta el ADN, desencadenando un sinnúmero de complicaciones en la salud. Afortunadamente, científicos han hecho un descubrimiento asombroso que promete darle a su cuerpo una ayuda natural en la lucha contra los radicales libres. Se llama activación NRF2. Y según investigadores, es un proceso poderoso que estimula la producción de antioxidantes, despertando la habilidad que tiene su cuerpo para mantenerse saludable. Para comprender la activación NRF2, debemos entender cómo el estrés oxidativo causado por los radicales libres afecta su cuerpo. Los radicales libres son el resultado natural del proceso metabólico de su cuerpo. En circunstancias normales, su cuerpo también produce antioxidantes, los cuales neutralizan los radicales libres, limitando el daño que hacen a sus células. Es como si sus células tuvieran una fábrica que produce suficientes antioxidantes para mantener los radicales libres bajo control.
Pero la exposición a rayos X, la capa de ozono, al humo de los cigarrillos, a la contaminación, a todo lo generado por la industria química y hasta el ejercicio pueden abrumar las respuestas naturales de responder ante los radicales libres, permitiendo que estos causen estragos en sus células y su salud. Con el tiempo, el daño de sus células y ADN apaga el poder que tiene la fábrica de células de crear antioxidantes, dejándole vulnerable al envejecimiento prematuro y a los problemas de salud. Afortunadamente, la ciencia ha encontrado la habilidad para volver a encender la fábrica que crea antioxidantes por medio del activador NRF2. NRF2 es una proteína mensajera que está ligada al ADN y es un maestro regulador del proceso del envejecimiento de su cuerpo. Mediante estudios de nutrogenómica, científicos han descubierto que ciertos fitoquímicos se hallan naturalmente en algunos alimentos que encienden la habilidad natural de crear antioxidantes, combatir el envejecimiento y preservar la salud. Voy a volver a poner el video ahora sin audio para que nuestra querida Teresa les cuente el video en portugués. Então, os cientistas perceberam que, no fundo, nós conseguimos andar para trás com o tempo e podemos, de alguma forma, despertar no nosso corpo a capacidade dele se manter saudável. Isto pode acontecer através da ativação do NRF2, que é uma das descobertas científicas mais importantes da história da saúde. Os radicais livres vão, no fundo, afetar o nosso corpo e atacar em múltiplas situações. Vão levar a problemas a nível dos músculos, sistema cardiovascular, sistema imunológico, sistema digestivo, podem afetar-nos no sistema circulatório, por múltiplas situações. Mas há um aspecto muito importante que é esta descoberta que nos trouxe uma notícia importante. E essa notícia é que realmente a ativação do NRF2 vai permitir andar para trás de alguma forma com a idade e conseguir esta regeneração e no fundo, este neutralizar da inflamação que é muito importante e da oxidação. E podermos, no fundo, termos uma vida com muito mais qualidade. Então, estes radicais livres podem, no fundo, ser bloqueados através de um processo metabólico e o que acontece é que a célula vai, no fundo, conseguir a sua proteção e também a sua reprodução de forma correta, vamos chamar assim, e com isso é possível neutralizar situações como o tabaco, como a contaminação, como o meio ambiente que não é o melhor, porque no fundo estamos a utilizar este vamos chamar, componente que permite neutralizar os radicais livres e restabelecer a saúde a nível celular. Então, lembrem-se que esta proteína com o NRF2 vai, no fundo, eliminar estas situações a nível articular, cardiovascular e todas as outras problemas que possamos ter, porque, no fundo, o que é que ele vai fazer? Vai ajudar a restabelecer exatamente a saúde a nível celular. E aqui vemos esta cientista que, como vocês veem, é possível, no fundo, fazer um envelhecimento de forma correta e trazer este conhecimento e este nutriente para a nossa vida e podemos viver por mais tempo com muito mais qualidade. No sé si ustedes recuerdan a Muhammad Ali, Mohamed Ali, lembram-se do Mohamed Ali, do boxer? el boxeador, que desarrolló un Parkinson tremendo. Sim, ele teve um Parkinson incrível, horrível. ¿Por qué se desarrolló? El deporte aumenta el estrés oxidativo. E porquê que ele desenvolveu o Parkinson? Porque o desporto aumenta o stress oxidativo. De hecho, el ser deportista en algunas cosas es bueno, pero en otras no tan bueno, ¿no? Sim, Porque o ser hace que nos desportista oxidemos rápido. tem aspectos muito bons, mas tem outros que não são tão bons.
Y para acabar de ajustar, él recibió muchos golpes en la cabeza E também porque ele levou muitos socos na cabeça. y eso produjo inflamación. E todos esses socos provocaram a inflamação a nível cerebral. Y la inflamación favoreció más oxidación. E a inflamação favoreceu uma maior oxidação. Y con eso fue suficiente para desarrollar el terrible Parkinson que tiene. E isso foi suficiente para ele desenvolver um Parkinson terrível como aquele que ele tem. Que podía haber sido prevenido si cada vez que iba a un partido de box, o no sé si es de partido de box, pero allá, al ring, E se podia hubiera ser, tomado 2 Inmunocal. e podia ter sido prevenido se cada vez que ele tinha um campeonato, como é que se diz? Um campeonato de Una boxe, pelea. não é? A seguir ele tivesse tomado Imunocal, porque no fundo estava a ativar a nível cerebral uma forma de combater toda aquela oxidação que ele estava a aumentar através do desporto. Un Inmunocal platino, un Inmunocal esencial juntos y a entrenar. Termino, otro Inmunocal platino, otro Inmunocal esencial. Um Imunocal platino, um Imunocal regular e estaria muito bem. E depois voltava aos seus treinos e às suas coisas, quando terminasse outra vez um Imunocal regular e um platino. E com isso teria sido possível evitar aquilo que aconteceu. Inmunotech desarrolló un activador NRF2 a base de sulforafano. Então, a Imunotec desenvolveu um NRF2 altamente potente à base de sulforafano. No de cúrcuma, que es lo común que se consigue. Não à base de curcuma, que é aquilo que habitualmente nós vemos, Porque en una persona sana, no alguien con Alzheimer y Parkinson, sino sana, porque numa pessoa sã, el NRF2 se activa cada 129 minutos. O sea, cada 129 minutos produces más antioxidantes, si lo tienes bueno. porque numa pessoa normal o NRF2 ativa-se a cada 129 minutos, se a pessoa for uma pessoa sã. En una persona con Parkinson, con Alzheimer, no, se demora muchísimo más. Com uma pessoa com Parkinson ou com Alzheimer, vai ser muito mais lento, vai demorar muito mais tempo. Y en una persona sana, si se alimenta con booster o optimizer verde, E uma pessoa sã, se alimenta com booster ou optimizer verde, portanto com booster verde, acorta el tiempo de activación en casi 50 minutos. vai encurtar este tempo em praticamente 50 minutos. Vai ter Es decir, menos 50 minutos de ativação, portanto vai ser muito mais rápida a ativação. esos 50 minutos donde se podría seguir oxidando el cerebro, los tejidos, van a desaparecer. E esses 50 minutos em que o cérebro iria sofrer oxidação vão desaparecer porque não vai acontecer. Porque se va a activar gracias al sulforafano cada 80 minutos. Porque o sulforafano vai ser ativado a cada 80 minutos. De hecho, una porción de Inmunocal Optimizer verde o Booster verde da hasta 3 días de E, función. e uma saqueta de imunocal de booster verde vai ter efeito até 3 dias. Vai estar a fazer efeito durante 3 dias. Hasta 72 horas. Imagínate si Até lo tomas 72 diario. horas. ¿Qué tal que lo tomes todos los días? ¿Cómo es de excelente y eficiente esa activación en RF2? Portanto, essa ativação diária é muito importante para podermos prevenir este tipo de situações. Antes que Inmunotech decidiera qué nutriente fitoquímico utilizar, vio este estudio. Antes que a Imunotec tivesse decidido o que é que ia fazer, foi, no fundo, fazer a investigação e deu-se com este estudo. Y este estudio muestra que hay muchas sustancias naturales que ayudan a activar NRF2. E este estudo mostra que há muitas substâncias naturais que ajudam a ativar o NRF2. Los betacarotenos, la cúrcuma, O beta-caroteno, a curcuma, un tipo especial de miel, um tipo especial de mel, la quercetina, la zeaxantina, a quercetina, a zarcantina, zeaxantina. zancantina. Está en los huevos, por ejemplo, la zeaxantina y la quercetina la pueden encontrar en el huevo, bueno, todos los que les estoy mostrando acá, pero el que más ayuda, por 600 veces más potente que, por ejemplo, la cúrcuma, es el sulforafano. Mas o melhor de todos e aquilo que é 600 vezes mais potente é o sulforafano.
Por eso Inmunotech no creó un activador NRF2 a partir de cúrcuma, porque hay cosas superiores. E por isso é que a Imunotec não criou um ativador do NRF2 a partir da cúrcuma, fê-lo a partir do sulforafano, porque é de facto muito melhor. Si ustedes van al PubMed y colocan sulforafán, van a encontrar muchísimos estudios. Se vocês puserem no PubMed sulforafano, vão encontrar muitíssimos estudos. Y uno de los que más me gusta es este que habla de la eficacia del sulforafano en las enfermedades neurodegenerativas. E a mim o que eu mais gosto é este sobre a eficácia do sulforafano nas doenças neurodegenerativas. Este estudio habla específicamente de la enfermedad de Alzheimer, habla de la enfermedad de Parkinson, de la esclerosis múltiple, cómo Este, nutrirse con sulforafano hizo la diferencia. este estudo fala destas doenças especificamente de Alzheimer, de Parkinson e de esclerose múltipla. En mi, Portanto, en mi canal de YouTube, los invito, hay testimonio de personas que alimentándose con Inmunocal y con Optimizer o Booster salieron adelante de una esclerosis múltiple, por ejemplo. e há testemunhos que são reais de pessoas que conseguiram sair das situações de esclerose múltipla, por exemplo, através do imunocal associado ao booster verde. Miren, cuando hablamos del sulforafano, estamos hablando de casi 3.000 estudios que muestran y comprueban la importancia de este nutriente en la salud cerebral y general del cuerpo. E quando falamos do sulforafano, vemos aqui praticamente 3.000 estudos que mostram a eficácia do sulforafano nas doenças neurodegenerativas. Así que el Optimizer o Booster verde definitivamente es el compañero ideal del inmunocal cuando se trata de antioxidación al máximo nivel. Então, definitivamente, o booster verde é o companheiro ideal do imunocal quando estamos a querer orientar-nos para este tipo de situações em que precisamos de uma ajuda verdadeiramente efetiva. Me voy a despedir ya porque sé que el tiempo es oro y tenemos ahora una conexión súper valiosa. Y no les voy a poner este video porque sería muy largo, pero quiero cerrarles con esto. Yo llego a conocer Inmunocal por una experiencia cercana, de familia. Eu Mi madre comecei tuvo un... a conhecer o Sí, imunocal por uma experiência muito próxima em termos da minha família. mi mamá tuvo un daño neurológico debido a radioterapia y quimioterapia en el cerebro tremendo. A minha mãe teve um dano muito grave a nível cerebral devido à radioterapia e à quimioterapia que fez. Para el año 2018, ella era un ente. No ano de 2018, ela estava como se fosse um corpo inerte. No nos reconocía, no hablaba, no se movía, usaba pañal. Não me reconhecia, não falava, não se movia, usava uma fralda. Teníamos que alimentarla por una gastrostomía porque había olvidado tragar. Tínhamos que alimentá-la por sonda, porque ela tinha se esquecido como é que se engolia. Y a los 10 días de estarla alimentando con Inmunocal, E aos 10 dias de eu estar a dar-lhe imunocal, mi madre fue como si hubiera revivido. e a minha mãe foi como se voltasse à vida. Me empezó a reconocer, gradualmente fue recuperando movilidad y deglución. Começou a reconhecer-me, gradualmente foi recuperando a sua mobilidade e a capacidade de engolir. Así que hoy puedo decirles con absoluta certeza, queridos amigos, que alimentarse con Inmunocal es la respuesta más inteligente en la legítima prevención y manejo de las enfermedades neurodegenerativas. Portanto, hoje posso-vos dizer, sem sombra de dúvida, que alimentarem-se com imunocal é a melhor forma de prevenir qualquer doença neurodegenerativa. Así que no teman compartir con todo el mundo los beneficios de cuidar nuestro cuerpo y traer más y más personas a esta tribu del bienestar. Los dejo por hoy porque ya tenemos una conexión con nuestro CEO, pero sé que va a ser esto de mucho utilidad para todos. Y gracias, Teresa, por esa excelente traducción. Muchísimas gracias. Es un placer enorme y gracias por toda esta información. Gracias también Camilo, por teres grabado y gracias a todos porque es que no tiene precio toda esta información.